Doutor Emanuel, na introdução do livro do senhor, o senhor fala que a sua pesquisa se desenvolveu, dentre outros temas, a partir da teorização em torno de como compreensões minimalistas do direito, em realidades como a brasileira, não protegem a democracia. O que o senhor quis dizer especificamente com isso, doutor? Muito boa a tua pergunta, uma pergunta de filosofia do direito. Eu estava há pouco aqui na UERJ, justamente filosofia do direito, esse é um dos nossos temas. Eu vou te explicar para os nossos ouvintes, telespectadores também, né? O que é, primeiro, Cleilton, o minimalismo? Que pensamento jurídico é esse, né? E por que ele é incompatível com a proteção da democracia? Como você leu aí, eu sustento, realmente sustento isso, né? Desenvolvo isso, né? Tem um pensador norte-americano chamado Cass Sunstein. Ele é um professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Ele desenvolveu essa teoria, né, do minimalismo. Ele sustenta assim, essa teoria diz assim, ó, que como a gente vive numa sociedade, em sociedades complexas, sociedades muito diversificadas, com diversos grupos de interesses, com as mais diversas preferências, profundos desacordos, né, morais, religiosos, políticos, jurídicos. Num contexto desse, para se tentar evitar um conflito mais profundo, um desacordo, uma desavença mais profunda, para tentar manter alguma espécie de estabilidade na sociedade, o juiz ele deveria ser minimalista na tomada de decisão. Um dos aspectos do minimalismo, então, está voltado para a atividade do juiz. Como assim? O juiz, nós sabemos, né, ele vai julgar um caso e vai decidir um conflito, né? Como deveria o juiz argumentar na hora de decidir esse conflito? Essa é a questão que o minimalismo busca responder. Ele deveria, o juiz, criar na fundamentação, que é um dos elementos da sentença, né? Você estuda em processo civil, o relatório, a fundamentação, a conclusão, né? Na conclusão, na fundamentação, ele deveria desenvolver uma teoria ampla sobre aquele conflito, se fosse o caso, até recorrendo à filosofia, se comportando quase como um filósofo, ou não, que isso que eu falei é o oposto do minimalismo, ou não, ou ele deveria fazer o que o professor Susten chama de um uso construtivo do silêncio, a palavra, a expressão que ele usa, ou desenvolver um acordo constitucional não completamente teorizado, que ele diz. São as expressões dele. O que é que significa isso? De ele fundamentar a decisão, foi usando o mínimo possível de argumentos. Se for o caso, deixar a decisão bem simples mesmo. Para quê? Para a parte que for derrotada, porque alguém vai perder no processo, né? No processo judicial, alguém vai perder. Para a parte que for derrotada, ela não se sentir como se fosse excluída da sociedade, como se fosse assim, perdendo tudo. Falando de uma maneira mais leiga, mais simples, né? Como se ela entendesse que não, eu não tenho respeito, não tenho nenhuma respeitabilidade nessa sociedade de tão agredida que eu fui aqui nesse processo, por exemplo. Você imagina os grandes casos, descriminalização do aborto, por exemplo. Imagina esse cenário. Grupos pró-vida e grupos a favor da autodeterminação da mulher sobre o próprio corpo, por exemplo. Né? Isso aqui qual é o problema? Eu só fui descrever. Aqui eu só estou descrevendo a teoria. Né? Isso aqui qual é o problema? É que tem algum cenário de grande injustiça que, se você falar pouco, como diz a teoria, você, na verdade, vai estar colaborando com uma grande injustiça, com um grande cenário de, por exemplo, autoritarismo. Né? Aí o professor Sunstein, ele próprio, num debate com outro pensador do direito, o professor Ronald Dworkin, que eu também uso no livro também, né? Ele vai e diz, o professor Dworkin criticava essa tese do Sunstein, o professor Sunstein, mas eles acabam concordando no seguinte sentido, não, se estiver diante de uma situação injusta, de uma apologia ao nazismo, por exemplo, é sempre o caso que a teoria do direito, há algumas décadas atrás, era sempre o grande caso de autoritarismo, o nazismo. Né?
no cenário europeu, por exemplo. Não, num cenário desse aí você não pode falar pouco. Se tem um grupo fazendo apologia a crime contra a humanidade, apologia a nazismo, apologia a genocídio, se você, como juiz, quiser contemporizar com isso daí, olhe com o que você está transigindo, né? Então, não dá para ser minimalista nisso. Aí, o que eu faço? Eu trago esse cenário para a nossa realidade aqui no Brasil, no livro, que foi a minha tese de doutorado, né? A gente tem nazismo no Brasil, manifestações de neonazismo, muitas mesmo células neonazistas, Brasil afora, mais concentrada na região sul, sudeste. A gente tem. Mas a gente tem também um outro grande problema nosso, que a gente tem que ter mais atenção, no meu modo de ver, que é com os crimes contra a humanidade que a ditadura militar praticou. Né? A nossa ditadura militar praticou. Né? E aí eu trago essa mesma ideia e aplico, né? Nesse contexto, no sentido de que admitir apologia a golpe militar, admitir homenagem a golpistas militares, né? A pessoas que foram responsáveis por graves violações de direitos humanos, admitir isso a título de liberdade de expressão, por exemplo, né? Na verdade, proteger muito fragilmente, né, a nossa democracia, negando toda a carga histórica, né? Tem um argumento de história do direito também no livro, toda a carga histórica que foi esse período, né, da ditadura militar. Né? Não é uma mera abstração que esse tipo de discurso contribui para a politização militar, contribui para novas tentativas de golpe. Né? O que a gente viu no 8 de janeiro, que a gente pode falar um pouco também depois, né? É um risco concreto aqui no Brasil. É um risco concreto e estrutural de golpe militar com colaboração civil. Né? Então, quem permitia, o juiz que permitia homenagem em quadro do Corte Silva, na Universidade Federal Rural do Semiárido, por exemplo, aqui em Mossoró, que é um dos casos que eu analiso, um juiz que permitia isso, dizendo, sem querer entrar no conflito, ó, não, o Corte Silva era um personagem controverso da ditadura, era o argumento. Um juiz, é verdade isso, eu não estou imaginando, não. O meu argumento todo ele é real. Né? Eu não sou um liberal nesse sentido, de buscar as abstrações de caráter geral. Não, eu estou preocupado com a realidade, como o Belchior estava preocupado com a realidade. Né? Perfeito. E aí o juiz argumentou assim, ó. O Costa e Silva, o ditador do AI-5, né? Responsável por nada mais, nada menos que o AI-5. Aí ele, para tentar uma espécie de minimalismo, de não se comprometer, não, era uma coisa controversa. Não tinha nada de controversa. Ele era controverso, era um ditador responsável por graves violações de direitos humanos. Né? Está aí um exemplo de como tentar ser minimalista, você, na verdade, está colaborando com o autoritarismo. Foi nesse sentido, Cleo.